Esse é um momento bem relevante, de muito aprendizado e conhecimento para todos nós. Me apresentando um pouquinho, como o próprio Rafael mencionou, eu sou especialista da X-Plataforma aqui na Senior, né? E a gente vem hoje com o intuito de trazer um pouquinho das novidades da Senior e como elas podem estar auxiliando vocês nesse processo de digitalização e adaptação do seu negócio. Então, falando um pouquinho da Senior, perdão. Falando um pouquinho da Sênior, a Sênior hoje ela já tem 35 anos de história, né? Completando 36 esse ano. Estamos presentes em 14 estados do Brasil, temos uma unidade de negócio também na Colômbia e crescendo, né? Tivemos uma nova aquisição ontem, que é a Geatec, do segmento do agronegócio, e estamos crescendo. Então, quando a gente fala nesse crescimento, a gente hoje, a Sênior, ela está com três pilares estratégicos, que é o nosso pilar de gestão, que muitos de vocês já conhecem, onde ele se encontra o nosso HCM, o nosso RP, o nosso Honda, entre outros sistemas de gestão que a gente tem dentro de casa. Nós vamos ter o segundo pilar, que é o pilar de fintech, onde a gente encontra ali a nossa WIPO e a Senior Capital. E nós vamos ter o terceiro pilar, que é o pilar de plataforma, onde a gente vai encontrar essas ferramentas que fazem parte do processo, que auxiliam no processo de digitalização, né, e automatização ali das empresas, e um ecossistema inteiro de parceiros para estar apoiando também nesse processo. E quando a gente fala nesses pilares, a gente tem alguns números que a gente consegue estar apresentando aqui para vocês sobre essa nossa trajetória, né? Então, hoje a Sênior, ela conta com um pouco mais de 12 mil clientes que transformaram a gestão de empresas com a Sênior, uma carteira de pouco mais de 12 mil clientes. Mais de 35% das vendas online hoje no Brasil passam pela tecnologia da Sênior, né? A gente tem ali também um valor bem significativo, que são mais de 18% das folhas de pagamento do Brasil são processadas através do HCM da Sênior. Mais de 15 mil veículos monitorados mensalmente pelas soluções da Sênior, né? 9 entre 10 montadoras de veículos usam a solução da Sênior, né? 40 das 100 construtoras usam Sênior para a gestão de suas operações e 7 das 10 cooperativas maiores do Brasil também utilizam Sênior, né? Então, a gente consegue trazer um pouquinho do quanto a Sênior está presente no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, no nosso país e crescendo aí, como eu mencionei, com as nossas unidades de negócio. E com base nisso, né, eu trouxe aqui hoje alguns indicadores de sucesso para a gente avaliar e para a gente ir refletindo ao longo da nossa conversa, né, e entender hoje quais são os principais indicadores de sucesso da empresa e como a gente tem se posicionado quanto a eles hoje no mercado, no nosso negócio, né. Então, desses indicadores ali, eu trouxe o lucro e dividendo, o famoso EBITDA, né, considerado um dos principais indicadores, clientes fiéis e satisfeitos, o famoso NPS, e liderança de mercado e market share. Né? E pensando em quais são os principais indicadores, vamos começar falando então sobre algumas marcas de mercado que talvez vocês conheçam e como elas evoluíram e se adaptaram às novidades de mercado, às tecnologias do mercado, né? Dentre elas, eu trouxe aqui a Kodak. Eu imagino que muitos de vocês devem conhecer essa marca. Ela é uma marca que ela tem um significado muito grande na vida de muitos, né? Todo mundo tem uma foto impressa da Kodak em casa. Ela teve o boom dela ali na década de 70, 80, 90, né? E ela ainda foi evoluindo, foi se mantendo no mercado, até conseguiu evoluir ali para as máquinas Polaroids. Ela chegou a ter a maquininha digital de foto, né, onde também era possível de ver a foto ali, depois a gente passava as fotos para o computador. Porém, ela chegou num ponto que ela já não conseguiu mais acompanhar esse processo da evolução tecnológica, ela não conseguiu se adaptar às novas tecnologias, né? Falando de outras marcas, além da Kodak, do processo de adaptação, a gente tem aqui também a Sega. Imagino que muitos de vocês já conheceram a Sega, né? A Sega é uma marca de videogames. A Sega, na década de 90, ela se tornou a líder no mercado de videogames, né? Então,
ela foi tão grande na época dela, no momento dela, ela chegou num boom tão grande que ela chegou a ser patrocinadora do evento mais caro do mundo, que é a Fórmula 1, né? O maior espaço publicitário é a Fórmula 1 hoje, que tem o maior custo. Então, como a gente pode ver na foto, ela patrocinou realmente todo o evento, foi patrocinado só por ela, e a gente tem até ali o troféu do Senna, né? O troféu da SEGA, ganhando ali no dia na Fórmula 1, no evento. Então, ela realmente teve o seu boom ali também na década de 90, né? E nessa época, ela lançou o videogame Sega Saturn, né, a um preço de US$ 399 na época. Esse valor ele era considerado realmente muito alto para a época, mas era o limite mínimo que a SEGA conseguia praticar sem ter prejuízos, né? E poucos dias depois, a Sony lançou o PlayStation, né? Que até então a Sony não estava no segmento de console de videogames, e anunciou o seu videogame PlayStation 1. Eu vou passar para vocês no próximo slide como que foi o lançamento do PlayStation 1, né? Como que o presidente da Sony fez o lançamento com uma única palavra. Esse é o famoso vídeo de apresentação da Sony, né? Onde ela faz ali a divulgação do PlayStation com uma única palavra, né? 299. A SEGA, ela iniciou a sua trajetória em 1970, né? Entre a SEGA Saturn e o último lançamento anterior dela, ela teve um gap tecnológico ali de 12 anos, né? Ela de 82, ela foi lançar o SEGA Saturn só em 94. Então, ela teve um período ali que ela ficou, perdão, ficou estagnada, né? E a Sony, ela veio com o que tinha de mais novo em tecnologia e ela conseguiu lançar ali o PlayStation 1 num valor realmente mais competitivo a 299, US$ 299. Ainda um valor caro para a época, mas muito mais competitivo com relação à Sega ali, né? Então, fica claro o quão importante é a gente estar se adaptando às novas tecnologias, estar de olho no mercado, ver como o mercado vem reagindo, né, e ir se adaptando a esses novos modelos, às novidades. A gente traz aqui mais um exemplo que é de montadoras de veículos, né? Aqui a gente consegue ver como que era a montadora de carros tradicionais versus as novas, né? Nessa imagem ali, a gente tem a fábrica da BYD, lá na China, já totalmente automatizada. Então, é perceptível a diferença de um para o outro, e quanto um evoluiu, se adaptou, né? Está se adaptando, quanto aos que ainda não estão se adaptando, né? Então, com base nesses três exemplos, é perceptível os resultados, que a satisfação dos clientes, que o market share realmente são fatores importantes, mas eles não são decisivos para a longevidade e sucesso dos negócios, né? Já, por sua vez, a capacidade de adaptação, sim. Né? O quão importante a gente ir se adaptando e se capacitando, né? Com as novidades, as novas tecnologias. E como a Sênior tem contribuído para acelerar a capacidade de adaptação dos nossos clientes? A partir de agora, a gente vai mostrar para vocês como que a Sênior está se endereçando com esses elementos nas operações de negócios dos seus clientes. Através de uma arquitetura composite, através de uma arquitetura montável. Para ficar um pouquinho mais simples de vocês entenderem o que a gente está querendo trazer com uma arquitetura composite, eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês, que imagino que muitos de vocês também devam conhecer, né? A gente tem aqui o exemplo do Playmobil, né? O Playmobil, ele te permitia montar um carro com algumas peças, porém ele te limitava a montar apenas um carro com algumas peças, né? E aqui no outro lado, a gente tem um exemplo do Lego,
né? O Lego também montava-se um carro, monta-se um carro com algumas pecinhas, porém ele te dá infinitas possibilidades de montagem, onde você consegue montar um carro, um caminhão, uma moto, um navio, né? Então ele te dá infinitas possibilidades, né? Não te engessa assim como o da Playmobil ali, que ele te permite montar apenas um automóvel, né? Um carrinho. E para explicar um pouquinho mais como a Senior está trazendo essas novidades, como ela quer apoiar os nossos clientes nesse processo de transformação, nesse processo de flexibilização, a gente vem hoje com um lançamento da plataforma, né? A X Platform, ela já está no mercado há pouco mais de um ano e ela vem com esse modelo de arquitetura composable, né? Que é um grande diferencial competitivo. Ele praticamente a mesma comparação entre Sony e Sega, né? Que vem se atualizando, se adaptando e trazendo esses processos ali de flexibilização para os nossos clientes. Então, falando um pouquinho da plataforma, quem somos, né? A plataforma, ela, por si só, vou deixar passar um videozinho, acho que ele vai explicar um pouquinho melhor aqui para vocês. Bruna, essa não tá saindo o áudio do Ah, vídeo. não está saindo áudio. Ai, que pena. Não, não tem problema. A plataforma, ela vem hoje com uma jornada para facilitar com a transformação digital através de soluções no-code e low-code. O que seriam essas soluções no-code e low-code? São soluções onde você mesmo consegue estar montando os seus processos, né? Porque não necessita de código. Sim, vai necessitar de algum código na hora de fazer a integração, mas você consegue desenhar todo o teu processo, toda a tua jornada através dessa plataforma. Então, novamente, né? Por que evoluir, né? Por que evoluir o seu dia a dia? As empresas com processos digitais e de transformação digital, elas tendem a lucrar até 26% mais, além de gerar mais receita e valor de mercado, né? Um pouquinho do que a gente vem falando ali desde o início com os nossos exemplos ali da Kodak, da Sony, das montadoras, né? E com base nisso, as ferramentas da plataforma, elas vêm com o intuito de automatizar os teus processos, te auxiliar na automatização dos teus processos internos da sua empresa. Uma delas é o BPM, né? O BPM, ele vem para auxiliar nos teus fluxos internos, né? Os teus processos internos, tuas rotinas internas. Como, por exemplo, como propriamente diz aqui no slide, né? Quantas tarefas você possui em aberto e onde elas estão? Hoje você tem a visibilidade de quantas requisições você tem aberta, há quanto tempo elas estão paradas, em que setor, em qual departamento elas estão paradas. Então, com o BPM, você consegue estar centralizando todas essas tarefas, todas essas requisições em uma única ferramenta, em uma única plataforma, né? Onde está ali o monitoramento em tempo real e a flexibilidade de ajuste a qualquer momento. Como, por exemplo, hoje eu tenho um processo de solicitação de treinamento e você consegue estar ajustando ele sempre que necessário. Hoje eu tenho um novo treinamento, hoje mudou o treinamento, hoje mudou o processo desse treinamento, as alçadas de aprovação desse treinamento, e você consegue estar atualizando e fazendo os ajustes ali no teu processo também. Trazendo alguns cases de BPM, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui o nosso case da Tarraf. A Tarraf ela é uma empresa de segmento de construção e ela já automatizou mais de 8 departamentos dentro da empresa dela. Ela já possui mais de 30 fluxos ativos. Entre eles, a gente tem o departamento do RH, o departamento do TI, contrato, engenharia, entre outros departamentos que ela tem dentro de casa. Cada departamento desse tinha o seu processo, né? Um processo manual, que hoje ela consegue fazer todo de maneira automatizada dentro de casa para todos os colaboradores. Um outro case bem legal, que talvez muitos de vocês também conheçam, é o case da Bali. A Bali é uma empresa de energéticos, né? Ela fica aqui no sul de Santa Catarina. A Bali, ela possui mais de 120 fluxos ativos. São mais de 16 departamentos automatizados. Então, ela automatizou desde a recepção até a área logística dela, ela conseguiu estar automatizando, colocando todos os processos e formulários e assinaturas, tudo que era de maneira manual, ela automatizou tudo através ali dos fluxos de BPM, né? Então, ela trouxe aqui alguns departamentos que ela já automatizou. Entre eles, a gente tem ali o departamento de logística, manutenção, financeiro,
né? Não mais fazendo solicitações para o financeiro por e-mail, pelo WhatsApp, pessoalmente, sim, seguindo processos, né? Marketing, engenharia de produto, qualidade, entre outros departamentos da empresa que a Bali conseguiu automatizar através do fluxo de BPM. O nosso BPM, ele também te dá autonomia via aplicativo, tá? Então, você tem lá os processos internos, precisa de uma aprovação para seguir. Através do aplicativo, a pessoa responsável consegue fazer esses ajustes, esses permissionamentos através de aplicativo também, certo? E a gente vai ter também uma outra ferramenta que vem para auxiliar nesse processo de transformação digital, trazer agilidade e segurança, que é o nosso Sign, né, que é a nossa ferramenta de assinatura eletrônica, né? Então, uma pergunta que eu costumo sempre fazer, né? Hoje, quanto tempo você leva para assinar um documento? Quanto tempo você leva para concluir um processo de admissão de um colaborador, para concluir um processo de demissão? Quanto tempo você leva para assinar um contrato de venda, um contrato de negócio da sua empresa? Né? Ainda está assinando um contrato formato manual, a caneta? Né? Então, quanto tempo e qual a segurança desse modelo de assinatura? Né? Então, através do Sign, a gente consegue estar automatizando esse processo e em poucos cliques, em poucos minutos, é possível de concluir um processo de assinatura através do Sign, né? Onde você consegue estar fazendo envio individual, envio por envelope, envio em lote, mais de um documento, por exemplo, preciso mandar uma nova regulamentação para todos os colaboradores. Com um único envio, você envia para todos os colaboradores o documento ali para assinatura, de maneira bem simples e segura. Um case também do nosso Sign é a SX Negócios, né, do Grupo Santander. Eles utilizam o nosso Sign para assinar tanto documentos, todos os documentos e contratos que eles têm no dia a dia deles, e hoje eles assinam mais de 3 mil assinaturas por mês, né, 3 mil documentos por mês assinados através do Sign. Todo documento assinado precisa ser armazenado, né? Então, quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando aqui do GED, que é uma gestão eletrônica de documentos, né? E uma pergunta que eu gosto de trazer também é quem documentos da sua empresa, né? Você tem controle de quem foi a última pessoa que acessou, quem foi a última pessoa que modificou? Quanto tempo você leva para encontrar, para acessar esses documentos? Você ainda está armazenando seus documentos aqui? Eu imagino que muitas pessoas ainda estão armazenando os seus documentos aqui, porque a gente tem presenciado bastante, né? E esse tipo de armazenamento de documento, ele não te traz segurança, né? Hoje qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode colocar na pasta errada, né? Tem risco de natureza, tem risco de sigilo de informação, né? Risco de alteração. Então, através do GED, tu consegue fazer o armazenamento dos seus documentos tudo de maneira eletrônica, tudo em pasta, tudo de maneira segura e também com permissionamento de acesso, né? Então, só as pessoas que realmente podem ter acesso àquela determinada pasta, aqueles determinados documentos terão acesso. Né? Por exemplo, só o gestor pode acessar, o gestor de cada área, só o jurídico pode ter acesso a determinados documentos, né? Só determinadas pessoas podem fazer o download, outras apenas visualizar, entre outras funcionalidades que o GED traz aí de segurança para o armazenamento dos documentos da sua empresa. Nós temos também o bot, que ele vem para auxiliar nesses processos internos, onde ele vem como um chat de atendimento para o seu colaborador. Né? Então, hoje, você consegue estar colocando todas as informações da sua empresa dentro do bot, todas as informações do RH, todas as informações do financeiro, todas as informações do jurídico, você consegue estar colocando ali dentro do bot para dar as orientações devidas. E como case de bot, a gente trouxe aqui a ThyssenKrupp. Imagino que muitos de vocês conheçam a ThyssenKrupp, a TK. Ela é uma empresa de elevadores, manutenção e venda de elevadores. E ela tem dentro da empresa dela hoje pouco mais de 15 benefícios, né? E o RH dela era parado diariamente para as mesmas perguntas dos benefícios, né? Quando que sai o vale alimentação? Como que eu contrato o plano odontológico? Como que eu coloco um dependente? Como que eu cancelo, né? Então, eles têm um número de colaboradores realmente bem grande, um pouco mais de 10 mil colaboradores, se eu não me engane, e eles criaram, então, o bot Benício, um bot de benefício, né? Você consegue dar nome para o seu bot, nome pelo departamento, e eles deram um bot
o nome do bot de benefícios de Benício. Onde ele tem hoje mais de 15 mil interações mensais só perguntando de benefícios, né? Então, são mais ali de 23 horas que ele ganhou do time de RH dele, não mais operacionalmente, manualmente, ele respondendo as mesmas perguntas, mas são horas que agora o time de RH dele consegue ter um olhar muito mais estratégico para dentro de casa e para o seu departamento. E a gente tem também aqui o social, que é uma rede social corporativa. Então, você tem o bot para tirar as dúvidas e o social para fazer os comunicados, né? Aqui você consegue estar colocando todos os comunicados que acontecem dentro da tua empresa, os informativos. Ele é bem uma rede social corporativa mesmo, onde você consegue estar criando, né, grupo do RH, grupo do financeiro, grupo do jurídico, grupo do compras, né? Então tu consegue estar criando grupos, fazendo comunicações direcionadas para esses grupos e também comunicações para todos os colaboradores. Ele é bem interativo, ele permite criar grupos também para os colaboradores participarem, para eles se sentirem pertencentes também. E você consegue também fazer ali o armazenamento de documentos importantes, né? Como política da empresa e todos os outros documentos relacionados aos colaboradores, você consegue estar armazenando também ali no social para um melhor acesso e centralização dessas informações e comunicados com os seus colaboradores. Não mais grupinho de WhatsApp, não mais via e-mail, não mais via painel na empresa com informação, então você consegue estar centralizando essas informações numa única plataforma, num único local. O social, ele também acessa via aplicativo e ele também está dentro do app. Para quem já tem o app, consegue estar acessando o social, as informações, os comunicados ali através do app ou do aplicativo do social. E dentre todas essas ferramentas que eu mencionei, muitas delas precisam se conversar, né? Se conversar tanto entre elas, quanto conversar com outros sistemas que você tem dentro de casa. E para conversar com outros sistemas, muitas vezes você precisa integrar. E para isso, a gente tem a ferramenta do Connect. O Connect, ele é um hub de integrações onde ele faz a conexão entre os sistemas. A gente consegue ter aqui uma gestão centralizada de todos os sistemas que você tem dentro de casa, como, por exemplo, o monitoramento ativo do sistema A com o sistema B, com o sistema C, o quanto que ele transaciona um entre o outro, quantas informações estão sendo transacionadas por dia entre um sistema e outro. Você consegue fazer ali também a criação de APIs em poucos cliques, assim como acompanhar também caso venha a ter alguma falha em alguma situação ali do seu sistema. Ah, deu uma falha na API tal, no ponto tal do sistema B. Então, tu consegue identificar onde falhou, como falhou, por que falhou e também dar o devido ajuste em tempo hábil antes que venha a ter algum impacto, né? Trazendo um exemplo de Connect para ficar um pouco mais palpável, a gente tem aqui um case de segmento hospitalar. É uma empresa de segmento hospitalar que tem mais de 10 mil colaboradores e ele tem o nosso HCM lá e tinha o app Scala, que é um aplicativo para escala da área da saúde. E ele fazia manualmente, ele tirava um relatório do app Scala, e ele abastecia o HCM diariamente, de maneira manual, com as informações do app Scala. Então, pensa, mais de 10 mil colaboradores, é bastante coisa para ele estar alimentando de maneira manual todos os dias, né? Então, através do Connect, ele conseguiu conectar essas duas ferramentas, e hoje isso acontece de maneira automática. O colaborador baixa o ponto lá no app Scala e já alimenta o HCM em tempo real, trazendo aí um pouco mais de 15 mil execuções por mês, devido ao grande volume que ele tem ali. Então, o Connect ele vem para dar essa gestão das integrações que você tem dentro de casa. Além disso tudo, de todas essas ferramentas, elas conseguem te trazer visão de dados de tudo que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, quantas vezes você já tomou decisões incertas por falta de dados, né? Então, através do Analytics, você consegue ter visões de indicadores de desempenho, retirar relatórios personalizados, dados do que está acontecendo ali dentro da tua empresa. Como, por exemplo, tu tem uma área comercial, você quer tirar dados de como que está as vendas, o tempo de venda, o ticket médio, tu consegue trazer essas visões ali por dentro do Analytics. Você consegue ter visão do social, como eu mencionei, a nossa rede social corporativa, você consegue trazer dados de
quais as comunicações que tiveram maior engajamento, quais os grupos, quais os departamentos que estão tendo maior engajamento. Você consegue ter acesso a esses dados em tempo real, entre outras áreas, como TI, quantos chamados abertos, há quanto tempo de chamados abertos, né? Onde que está parando os meus chamados, onde que está falhando, onde eu posso melhorar. Através da Analytics, consegue trazer todas essas visões de dados inteligentes dos seus departamentos, das suas rotinas diárias, para uma tomada de decisão, uma análise mais assertiva. E trazendo aqui um pouquinho de um resumo de um ciclo de todas essas ferramentas no dia a dia de vocês, complementando e auxiliando ali no dia de vocês, né? Começando ali pelo social. O RH vai lá e divulga um novo benefício no social. Ele divulgou lá o clube de benefícios da WIPO, por exemplo. O colaborador está olhando o social, ele se interessou, nossa, que interessante, vou perguntar, quero saber como é que funciona. Ele vai lá no bot e pergunta sobre o clube de benefícios da WIPO. O bot dá todas as orientações, o que precisa, o que não precisa, o que pode, ele vai tirando as dúvidas, e ao final, o bot pergunta se ele tem interesse nessa contratação. Ele ficou interessado, ele coloca que sim e abre um fluxo de BPM, um formulário do BPM, onde ele preenche todos os dados dele, ele coloca o CPF dele, já puxa todas as informações dele. Se ele precisar anexar um documento, ele consegue anexar, coloca todos os dados e clica em enviar para fazer essa contratação. O BPM já envia direto para a sala de aprovação, seja do gestor, seja do RH, quem precisa fazer essa aprovação ali nessa contratação, o gestor aprova e já vai através do sign o documento para o colaborador assinar. O colaborador recebeu, assinou e automaticamente ele recebe uma cópia e já vai uma cópia para dentro da pastinha do colaborador do JET, centralizando todos os documentos daquele colaborador, relacionados àquele colaborador, numa pastinha lá no JET. E o Connect, ele vem para estar conectando essas informações, essas pastinhas, em qualquer outro sistema que haja necessidade. Então, a gente traz aqui um ciclo de todas essas ferramentas se conversando, porém, não necessariamente você precisa trabalhar com todas elas juntas, tá? Elas são todas ferramentas agnósticas, individuais, onde você consegue estar fazendo contratação, estar utilizando apenas de uma, duas, três ou quatro, como for a sua necessidade dentro de casa. Todas as ferramentas, elas são integradas com soluções sênior, porém elas são agnósticas às soluções da sênior também. Ela te permite estar conectando com outras soluções de mercado, tá? Porque elas têm uma conexão facilitada via API. Então, é uma conexão muito mais simples e facilitada. Então, a gente está falando de uma plataforma, porém, inúmeras possibilidades, assim como o Lego ali, né? Então, você consegue estar adaptando, colocando todos os seus processos de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua realidade. Então, você consegue estar colocando os processos exatamente como eles acontecem dentro da sua empresa, fazer o ajuste sempre que necessário, de maneira autônoma. E por isso, com isso, eu deixo um convite aqui para vocês para um workshop de BPM que vai acontecer na semana que vem. Esse workshop, ele vai começar às 2 da tarde, ele vai até às 5h30. O que vai ser falado nesse workshop? Ao se inscrever, a gente vai estar encaminhando um tenant, um acesso para vocês, junto com o nosso especialista no dia, criar um fluxo de BPM. Então, lá no momento, ele vai abrir, vai ser bem hands-on, microfone aberto, todo mundo podendo tirar dúvida, acompanhando junto, e ele vai criar um fluxo, todo um processo de um fluxo em conjunto com vocês, para vocês conhecerem, terem esse contato, entenderem a dinâmica e verem como essas ferramentas podem estar auxiliando vocês no dia a dia de vocês. A transmissão ela vai ser ao vivo, e todo mundo pode participar, indiferente do departamento, certo? Bom, passo a palavra aqui então para o Evandro. Pessoal, obrigada. Espero poder contar com vocês. E vamos agora para as novidades de inteligência e automação. Ok, Bruna. Muito obrigado aí. Parabéns pela apresentação. Bem legal mesmo. Então, pessoal, temos uma novidade aqui para compartilhar. Boa tarde a todos. Vi que temos vários clientes aqui, tanto de áreas mais técnicas quanto de áreas de negócio aqui, né, nos prestigiando hoje. E aí nós estamos criando dentro da Sancom uma área de inteligência e automação, pelo menos esse é o nome que a gente batizou ela no momento.
E qual que é o principal objetivo dessa área, né? A gente quer trazer soluções para os nossos clientes, tanto dentro de casa, a gente tem algumas dores que a gente quer resolver com essas automações, e muito do que a Bruna trouxe desses cases, a gente também tem os nossos cases já, que a gente tem aplicado tanto dentro de casa e também já tem atendido algumas demandas de clientes também. Então, eu reforço o convite para que todos aí experimentem, né? Quem ainda não teve muito contato, aí, principalmente com o BPM, de pegar essa oportunidade, conhecer um pouquinho a ferramenta, mexer um pouquinho, trabalhar um pouquinho com ela, e aí vocês vão perceber a quantidade de fluxos, de possibilidades que vocês poderão fazer para automatizar os fluxos dos processos dentro das empresas, né? Então, a gente já tem clientes utilizando também, e aí aquilo que a Bruna trouxe antes, né? Tem muitas possibilidades de você fazer isso no code, ou seja, sem código algum. Então, muitas dessas demandas vocês vão conseguir resolver vocês mesmos desenvolvendo, né? Sem precisar programar ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, né, de novo, tem profissionais que das áreas mais técnicas de alguns clientes nossos que também sabem programar e também podem fazer integrações com outras ferramentas, inclusive com a própria G5, né? A ferramenta é agnóstica, então ela funciona para qualquer demanda, não apenas, né, que tenha envolvimento com os sistemas da Senior, mas a gente também tem desenvolvido dentro da Sancom soluções para integrar essas ferramentas da própria G5 com a plataforma X. Então, temos alguns fluxos que, como a Bruna falou ali, ela deu um exemplo que usa todos, né? Tem uma ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui, um BPM, no caso, que ele vai utilizar aí além do próprio BPM, o GED e o Sign, para fazer os colaboradores aqui assinarem automaticamente um documento, sem uma integração também com o próprio RH, né, a parte de folha aqui, para já também sair um desconto lá na folha. Então, Onde é possível preencher tem um formulário e já concluir com a assinatura, né, Evandro? exatamente. Então, tem muitas possibilidades, né? É meio que infinito, né? A gente vai trazendo, cada cliente que eu converso, a gente vai trazendo alguns cases e eles trazem, poxa, isso aqui eu tenho essa outra dificuldade e aí é possível adaptar. Então, caso vocês consigam, né? Tem as demandas que são mais simples, que o próprio fluxo sem nenhum código é possível de ser feito, vocês vão ter essa autonomia. Agora, caso tenha alguma complexa e não quer desenvolver dentro de casa, aí nós também temos essa área que vai poder apoiar vocês. Temos outras novidades que a gente vai comentar mais para frente, né? Mas hoje mais focado nessa questão aqui das ferramentas X, né? Da plataforma X. Então, principalmente BPM, GED, Sign, a gente já fez algumas demonstrações para alguns clientes também. Então, contem conosco, né? Eu estou assumindo essa área em paralelo, que é as atividades do suporte, por enquanto. Então, a gente vai fazer uma transição. E aí, quero já deixar aqui o meu contato à disposição, né? Acho que acredito que a maioria tem aí o meu e-mail, né? evandro@sancom.com.br, eu tenho meus contatos, ou também podem chamar o executivo de contas de vocês para a gente bater um papo, e aí a gente fica à disposição no que precisarem aqui da Sancom também para a gente apoiar nessa jornada. Afinal de contas, isso é o que a Senior mais tem investido hoje, né, Bruna? Em tecnologia para a gente levar essas soluções novas para os nossos clientes. Perfeito? Exatamente. É isso então. Obrigado, pessoal. Bacana, excelente. Pessoal, então, deixar aberto agora, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser trazer algum exemplo, algum caso, né? Quiser fazer algum comentário, né? Esse é o momento. Tá aqui na tela, então, quem está participando aqui do web, né? Que é nosso cliente e faz parte do nosso programa Compartilhando Experiências Sanco já vai pontuar, né? Automaticamente, né? Quem não faz parte ainda, quem não faz parte ainda do nosso... pegar a assinatura do Felipe, eu acho por causa do limite do cartão, né? Sim. Quem não faz parte ainda do nosso programa, né? Tem o QR Code aqui na tela. Se não, pode procurar nosso time de CS aqui na Sancom ou procurar o seu executivo de contas, né? Para estar aderindo, para estar entendendo um pouquinho melhor sobre esse nosso programa. Então, também sobre o workshop que a Bruna comentou, a gente vai mandar o link também depois, né? Para todos que estavam aqui. Né, é um momento bem bacana, é mão na massa mesmo, é trazer exemplos, é construir um BPM junto, é fazer, que daí assim também, né, quem não tem contato ainda pode estar tendo esse primeiro contato para entender como que é essa tecnologia composable, né, o no-code, low-code que a Bruna comentou, né, e quem já faz uso também pode estar participando para trazer um caso, né, ou trazer um exemplo, ou tirar uma dúvida, ou entender como que poderia resolver, né, algum desafio que está tendo dentro da empresa. Eu acho que isso também é algo muito importante, né? Então, né, quero agradecer a todos aí por esse momento. Bruna, também, obrigado por trazer o conteúdo aí muito relevante para a gente, né? É um pilar
muito importante na Senior, é uma tecnologia que auxilia demais, né, na produtividade das empresas. Então, essa transformação, essas mudanças, né, digitais, tudo isso que está acontecendo, a plataforma ela vem para ajudar muito nesse sentido, né? Evandro, também obrigado aí por compartilhar, né, essa informação aí sobre a nossa nova área dentro da Sanco, tá? Deixo aberto aqui se alguém quiser fazer algum comentário, ou se não também, né, a gente, né, segue aí à disposição, nossos executivos também, nosso time todo aqui da Sanco, né, está disponível aí para poder estar conversando em um segundo momento aí com quem tiver, né, interesse aí em descobrir um pouquinho mais, quem não usa e quem usa, né, quiser expandir um pouco mais o uso aí, a gente está sempre disponível, né? Ok, pessoal? Beleza, então. Mais uma vez, então, agradecer aí todo mundo, desejar uma ótima tarde aí, né, um bom restinho de semana e ficamos à disposição de todos. Até mais, um abraço, até logo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Opa, Thalita. Opa, Ela apertou sem querer. eu acho que sim. Obrigada, Tá bom, pessoal. Uma boa pessoal. tarde. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.